Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, esse vídeo aqui eu quero tratar, nesse vídeo, de mais de um assunto, né? Alguns assuntos aí relevantes para o contexto nos quais hoje nós vivemos, para o contexto atual. Então, vocês podem ver aí essa carta. Vocês conhecem, já ouviram falar no jogo da Nova Ordem Mundial, que foi lançado em 1995 por Steve Jackson. Ele foi procurado pelo FBI. O FBI bateu na casa dele e confiscou, os computadores, o material para o lançamento do jogo. Ele teve que ingressar na justiça para poder lançar o seu projeto. E ficou muito conhecido, porque, de certa forma, esse jogo mostra que tudo que existe no mundo, pessoal, né, tudo aquilo que nós podemos ver, pode ser objeto de manipulação. Então, essa carta, né, denominada epidemia, e mostra aí quarentena, aí vocês podem vejam só, um jogo de 95, né? Mas aí vejam só, o jogo está previu, porque previu os ataques às Torres Gêmeas, não é? Esse jogo aí é famoso por isso. O ataque ao Pentágono, e vocês já ouviram aí falar de false flag, né? Falsas bandeiras, porque é um tipo de manipulação para levar o mundo, as pessoas que vivem no mundo, a terem respostas, né? É como se fosse uma programação. E aí as massas vão ter justamente a resposta àqueles estímulos que eles provocam. E vemos aí epidemia, né, no jogo que fala de conspiração. Então, desde aquela época, vejam só, podemos ver aí máscaras, luvas, né? Você pode ver aí nessa carta desse jogo, vemos ali corpos também, vejam só, corpos, né? Corpos, será verdadeiro? O que vocês acham? Porque eu decidi fazer esse vídeo o seguinte, porque eu sei de uma pessoa, aliás, duas pessoas, uma delas é um médico aqui de Brasília, né? E ele fez o teste para o Covid-19 em um grande, em um conceituado laboratório aqui de Brasília, certo? E deu positivo. E a namorada dele, também fez o mesmo exame no mesmo laboratório, deu negativo. E eles moram juntos, certo? E aí o seguinte, depois ele foi fazer o exame, então ela foi fazer o exame no hospital público onde ele trabalha. E aí deu negativo também. E ele, que tinha testado positivo no laboratório particular, no laboratório do hospital público testou negativo. E aí ele começou a pensar, calma aí, alguma coisa está errada. Então nós estamos sendo manipulados. O que vocês acham? Vocês acham que isso é manipulação? Né? Então testou lá positivo para o bichinho de goiaba. Parece que não pode falar o nome do negócio, né? Aí no YouTube, eu não sei. E de repente depois testou negativo, né? Nós vemos aí manipulação em tudo. O que vocês acham? Os números estão sendo manipulados? Nós estamos sendo manipulados, pessoal? Esse jogo aí, de 95, vejam só, que previu, né?
O jogo previu a carta aí, ó, você pode ver. Álcool ali, ó, tem o álcool, né? Remédio, hospital, agulha, né? Então, de 95, mas tudo que está fazendo parte, né? Essa quarentena, epidemia, quarentena, corpos, né? O, o contexto, ou quer dizer, a hipótese, a teoria desse jogo é sobre conspiração. Tudo que acontece naquelas cartas que são mostradas, tudo aquilo que é mostrado na carta, não corresponde à realidade, mas é tudo manipulado, certo? Então, ou eles dizem que tudo pode ser manipulado, ou que tudo é manipulado, e nós somos apenas, né, idiotas utilizados por eles, né, pelo poder que eles têm, da grande mídia. E vejam só, né? Então estamos sendo manipulados. Os exames laboratoriais, está tudo sendo armado, né? Devemos raciocinar a respeito disso. E aí eu decidi fazer esse vídeo também porque eu li um texto aqui muito preocupante, né? A nação dos zumbis, vejam só. Não sei se dá para ver aí. Deixa eu aumentar aqui. Vou aumentar a tela. É a nação dos zumbis, né? Eu vou ler aqui para vocês essa reportagem. A nação dos zumbis. Como gerações de brasileiros são atualmente vítimas de um dos maiores e mais bem-sucedidos processos de lavagem cerebral massiva da história. Eu já pensei muito a respeito disso, sabe? O comportamento das pessoas mudou muito em apenas uma geração, né? Então já pensei se isso não é resultado, né, da televisão digital, né? O sinal digital, que é projetado aí, esse hipnotismo. As pessoas são hipnotizadas. Nós somos hipnotizados por isso aqui, né? Essa tecnologia de celular também. Tudo digital, né? E aquilo vai, talvez vá fazendo com que a nossa proteção, né, mental, como eu diria, a nossa armadura, né, psicológica, que é natural que o ser humano tenha, que isso aí, de certa forma, você baixa os escudos. Né? É igual aquele filme da Enterprise, né? Tem os escudos. Né? E o ser humano tem esse escudo. Né? Tem um escudo mental. Você sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas, de repente, você começa a vacilar. Então, as pessoas, esses jovens de hoje, estão totalmente, né, manipulados. Né? São manipulados por conta de, talvez, um sinal digital. O que vocês acham? Então, vamos ler aqui. Recentemente, vimos a chocante notícia, ele fala aqui, de uma garota que perdeu um olho no protesto de esquerda. Porque uma jovem estudante bonita e com alguma estrutura familiar pode aceitar de bom grado o risco de entrar numa guerra, a ponto de perder um olho para defender um governo que cortou 6 bilhões de reais da educação que ela pensa defender. Ou um governo onde o seu representante maior, né, roubou até não poder mais. O cara tá rico e ela tá como? Tá aí agora sem olho. Né? Como a defesa de um governo atroz que levou o país a uma grave crise sem precedentes pode se tornar a meta principal de vida de milhares de jovens? Como tamanha despersonificação acontece?
E aí ele mostra aqui, né, a foto dessa jovem. Vejam só. Uma menina bonita, né, rapaz? Olha só. Bonita, né? Ela ali vestida de mulher, né? Bonita, né? Mulher feminina. De repente ela vai se transformando. Se transforma. Vejam só aí, com a foice e o martelo. Uma camisa com a foice e o martelo, né? Ela não ficou sabendo que esse regime matou mais de 100 milhões de pessoas mundo afora. Esse tal de comunismo, né? Isso aqui, ó. Na Polônia é crime vestir uma camisa dessa. É porque o povo polonês passou pela ditadura do nazismo. Né? Se você aí que é esquerdopata não sabe, Stalin e Hitler tinham um pacto, né? E eles invadiram a Polônia para dividir o país, né? Os espólios daquele país. Eles eram, né? Só que a diferença do nazismo para o socialismo, para o comunismo, é porque o nazismo é o comunismo racista, né? Então tem a raça pura. Hitler queria destruir o comunismo depois por causa disso. Porque ele não admitia que o socialismo fosse espalhado para aquelas raças que ele considerava impuras, né? O socialismo era apenas para a raça ariana. Daí vem o nacionalsocialismo, é o nazismo. E essa jovem não sabe disso, né? Não sabia disso. Aí, infelizmente, tem aqui, ó, uma foto. Aí ela foi aí, perdeu o olho, né? Coitada. Coitada, né? Isso aí é triste, gente. Isso é triste, porque ela é filha de alguém, né? É filha de alguma pessoa, tem pais, não é verdade? Então, Deus tem misericórdia dessa vida. Podemos afirmar segura e enfaticamente que a lavagem cerebral esquerdista coletivista é um problema grave e preocupante do Brasil e do mundo atualmente. Vemos isso no establishment democrata norte-americano, no fundamentalismo islâmico e nos movimentos de adolescentes e jovens bolivarianos na América Latina. China, Rússia, Coreia do Norte, todos são vítimas da lavagem cerebral esquerdizante, ou seja, socialista, coletivista, totalitária e autoritária em seus diversos matizes, em maior ou menor grau. São cenas comuns no Brasil atual, assim como eram na China maoísta, os escrachos públicos, aulas interrompidas à força, denúncias contra supostos inimigos, amizades e mesmo relações familiares que se deterioram por conta de ideologia política, filhos denunciando pais, isso também está previsto na Bíblia, além de transformações físicas e um código de linguagem próprio das vítimas da lavagem cerebral ideológica. O conceito de lavagem cerebral foi proposto pelo psiquiatra americano Robert J. Lifton, professor de Harvard, que é a maior autoridade no mundo em estudos sobre guerra política, controle mental e psicohistoriografia. Aí ele fala aqui do livro, né, que esse cara escreveu, e ele fala assim, em seu livro, Thought Reform and the Psychology of Totalism, a Study of Brainwashing in China, que não tem no Brasil, né? É um estudo da lavagem cerebral na China, que foi resultado de uma pesquisa que ele realizou em 1953 com cidadãos americanos prisioneiros na Guerra da Coreia e também com exilados da China maoísta, que sofreram doutrinação ideológica nas universidades chinesas. Em outro livro, The Nazi Doctors, Medical Killing and the Psychology of Genocide, Lifton estudou os inúmeros casos de médicos alemães, pessoas comuns, que justificavam e racionalizavam a própria participação nos sinistros experimentos do nacionalsocialismo alemão,
blindando-se psicologicamente desses grandes traumas. Então, pessoal, né, é sério isso. Né? Essa manipulação realmente é algo que não parece ser uma teoria, né, da conspiração. Vocês já ouviram falar no MK Ultra? MK Ultra, né? É um projeto MK Ultra, também chamado de Programa de Controle Mental da CIA. E esse MK Ultra é o predecessor, né, no Ocidente, dessa manipulação que, pelo estudo que eu fiz, na verdade, surgiu, né, com a Operação Paperclip, né, que trouxe muitos nazistas para os Estados Unidos. Essa operação permitiu que a implementação de alguns projetos nazistas naquela nação. Nós sabemos disso pela própria existência da NASA. Então, esse programa de controle mental da CIA é o nome código, MK Ultra é o nome código dado a esse programa de experimentos em seres humanos que foram projetados e realizados pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Mas, na verdade, eles implementaram coisas que já foi estudada anteriormente pelos nazistas. Né? Esses experimentos, considerados ilegais, foram destinados a identificar e desenvolver medicamentos e procedimentos para serem usados em interrogatórios, a fim de enfraquecer o indivíduo e forçar confissões através do controle da mente. Então vejam só, eles conseguem, né, baixar a guarda dos indivíduos, enfraquecer a mente das pessoas. Então é isso que acontece com esses jovens de hoje. Né? Está acontecendo isso. Só que agora, com a tecnologia, isso é bem possível de ser espraiado aí, até nos programas de televisão. Alguma coisa assim subliminar que vai lá, né? O cara está lá hipnotizado, né, pelos BBB da vida e está recebendo subliminarmente um bando de informação que está sendo lá, ó, acumulado na mente do cara. Né? Aí ele assiste lá a Rede Esgoto, programa lá de uma mulher que só fala besteira e ele está lá recebendo aquilo lá. Né? Ele está lá, ouve, né? Eles vão de uma forma assim, né? Vão jogando informação a respeito desse bicho de goiaba é toda hora. Toda hora é isso. O cara fica assistindo aquilo, fica assistindo e está recebendo mensagens subliminares para poder baixar a guarda, ele ser dominado. Chega um ponto que o cara se sente totalmente doente, né? Porque é uma metralhadora. É bombardeado a todo momento. E a coisa não tem fim, não tem limite. É bombardeio em cima de bombardeio, o mesmo assunto. Então a pessoa vai ficando, né, hipnotizada. Então esse projeto ele foi organizado pelo Escritório de Inteligência Científica da CIA e coordenado com os laboratórios de guerra biológica do Exército dos Estados Unidos. Os nomes de código para experimentos relacionados, né, os nomes de código para experimentos relacionados a drogas eram o Projeto Bluebird e o Projeto Alcachofra. A operação foi oficialmente sancionada em 1953
reduzida em escopo em 1964 e ainda mais reduzida em 1967, e foi oficialmente interrompida em 1973. E esse MK Ultra, você pode pesquisar, é algo realmente que existiu, viu? O projeto ele tinha um amplo espectro, com pesquisas realizadas em mais de 80 instituições, incluindo faculdades e universidades, hospitais, prisões e empresas farmacêuticas. Certo? Então voltaremos em outro vídeo a falar desses assuntos, que eu não quero cansar a audiência e vocês, certo? Porque o tema aqui é muito grande. Tem aqui muitas páginas de texto, certo? E eu pretendo explicar depois. Pretendo explicar no próximo vídeo essas imagens aí, certo? É isso, pessoal. Eu estou com dificuldade para falar por causa da cirurgia que fiz, né, na boca. Era para tirar os pontos hoje, mas ficou para a semana que vem. E é chato de falar, viu? É porque é muita coisa, a gente quer tocar nos assuntos, né? Alertar as pessoas, né? Tudo isso que está acontecendo aí. O principal que eu tenho visto é o seguinte: o governo está interessado em jogar uns contra os outros, certo? Então, o objetivo deles é isso: é dividir para conquistar, né? São homens assim, parece que os governantes hoje estão mais interessados em servir ao demônio do que servir as coisas, né? Assim, do que gerir e gerenciar a coisa pública para o bem dos habitantes de uma nação. E eles pecam ou por omissão ou por ação. Né? E eles também se deixam manipular, às vezes por mera ganância. Então vamos aí ficar alertas, né? E cuidado, você que tem filhos aí adolescentes, né, para eles não serem enganados aí. Porque tem muito professor hoje, professor, entre aspas aí, né, professor, que realmente o objetivo não é ensinar, mas desinformar, manipular e acabar, né, destruir os valores dos jovens. Então, eles são também, né, principalmente esses professores esquerdistas, né? Os caras, eles querem destruir, né? Eles querem apenas destruir valores, incutir na cabeça da pessoa um monte de coisa que não tem nada a ver com a realidade, né? Mentiras. Então, se você tem filho aí em idade escolar, cuidado, acompanhe seu filho, fique de olho nos professores comunistas aí, porque é a maioria, viu? Infelizmente, os militares brasileiros, durante o período militar, eles deram guarida a esse tipo de gente nas universidades, né? Por isso que
Existe muito comunista aí nas fileiras do exército. Né? A gente pensa aí que os caras são patriotas. Nada disso, pessoal. Né? Vocês precisam, então, estudar aí esse período que houve aí. Eles foram muito permissivos com o comunismo, certo? Isso aconteceu em todos os lugares e também nos Estados Unidos. Então, no próximo vídeo eu pretendo aí desenvolver mais esse assunto.